E aí, pessoal, eu demorei muito mais do que eu imaginava que demoraria para gravar esse segundo vídeo. Não de tempo efetivamente gravando o vídeo, mas do lapso de tempo desde o primeiro que eu postei para vocês até agora. Mas a gente precisa terminar esse assunto para encerrar o primeiro bimestre e poder entrar no segundo. E aparentemente, pelo menos a princípio, a gente vai continuar tendo essas aulas online por vídeo e fazendo algum acompanhamento ao vivo para tirar dúvidas, mas por enquanto, pelo menos, a gente não vai voltar presencialmente para a sala de aula. Não sei quando a gente vai voltar, enfim, não tenho muita informação para passar para vocês ainda nesse momento. Mas então vamos lá. Uma primeira aproximação nossa no campo filosófico nesse ano diz respeito à filosofia política, mais especificamente a filosofia política moderna, inaugurada pelo Maquiavel em 1513 com o Príncipe, o que abre as portas para uma nova maneira de observar esse campo político. E aí então tem espaço às teorias contratualistas na política, que diferem, portanto, de toda a política feita anteriormente a esse período. Eu expliquei melhor na aula anterior, né, que era o objeto da aula anterior, sobre todo esse procedimento na política anterior a esse período que nós estamos falando, da Idade Antiga, da Idade Média. Só é importante ressaltar ainda, para manter em mente, para vocês se lembrarem, de que essa política moderna, então, ela é inaugurada no século XVI com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E é muito importante vocês terem em mente o contexto histórico, social, político e econômico pelo qual esse mesmo período está passando. Muitas transformações estão ocorrendo nesse mesmo período. Eu falei mais ou menos sobre isso na aula passada, quer dizer, quando eu estava falando do Maquiavel, né? Inclusive é bom a gente saber quem está falando de onde e quando. O Maquiavel está em Florença no início do século XVI, certo? A gente vai começar a falar dos contratualistas pelo Hobbes, que é um britânico no século XVII. Ele escreve no século XVII. Nasceu em fins do século XVI, mas vai começar a produzir no século XVII. E aí a gente ainda vai falar de mais um inglês, o John Locke, e um francês, o Jean-Jacques Rousseau, que são os três principais contratualistas que a gente vai abordar. Esse contexto no qual viveu o Hobbes, na realidade, ele nasceu em 1588, morreu em 1679, viveu uma vida fora da média para os padrões da época, viveu 91 anos, e ele conviveu com nomes ilustres que a gente vai voltar a ver em filosofia, inclusive, como Francis Bacon, o René Descartes e o Galileu Galilei. A gente começa a falar no terceiro ano do Bacon e do Descartes sobre o método científico da Revolução Científica do século XVII. Enfim, então, como o inglês no século XVII, o Hobbes ele estava vivendo num momento de agitação política, na qual se inseriam constantes confrontos e conflitos entre a monarquia e o parlamento. O parlamento burguês, né, encabeçado por uma classe burguesa que nasceu, surgiu, começou a se articular na Baixa Idade Média e se consolida efetivamente na Idade Moderna. Inclusive, a Idade Moderna ela pode ser vista como um campo de batalha, um momento de conflito entre a burguesia e a monarquia. Então tem essa oposição, esse jogo de oposição de poderes aí, no qual a burguesia dá o golpe final na monarquia com a Revolução Francesa em 1789 e inaugura, portanto, a Idade Contemporânea, que é a expressão da vitória da burguesia sobre a monarquia. Haja vista que hoje o sistema vigente ou majoritariamente pelo menos, é o capitalismo liderado por uma classe burguesa empresarial, enfim. Ainda que nós ainda tenhamos monarquias em alguns países, já não é mais em absoluto o modelo de monarquias absolutistas que eram vigentes até o século XVII e XVIII até. Mas muito bem, nesse mesmo contexto de oposição entre monarquia e parlamentarismo, sobre as preocupações com a fundamentação do conhecimento, que vai dar as bases, portanto, dessa nova filosofia, haviam as duas teses de oposição entre os racionalistas e os empiristas.
E o Hobbes ele vai ser partidário desse segundo conceito do empirismo, que vai identificar, vai encontrar as raízes do conhecimento na experiência, portanto, no empirismo, nas experiências empíricas, e vai deixar o racionalismo de lado. Um dos principais expoentes do racionalismo é o Descartes, que a gente possivelmente vai ver mais para frente, e o Hobbes ele se configurou então como um árduo defensor do empirismo. A gente vai entender como que isso é crucial para explicar todo o conceito político dele. Ele vai elaborar então um negócio chamado mecanicismo corporalista para explicar a natureza insocial do ser humano. Por que o ser humano ele é naturalmente antissocial? E ele parte desse pressuposto também. É dele, inclusive, uma frase muito célebre, muito famosa, que eu comentei com vocês em aula, que o homem é o lobo do homem. Quer dizer, o homem é o seu próprio predador. O homem se ataca, o homem está sempre se digladiando, não consigo mesmo mais com seus iguais. E aí, então, dentro do bojo dos principais contratualistas que eu até já mencionei para vocês, a gente vai ver primeiro o Hobbes, dentre o Locke e o Rousseau, que virão mais para frente. Como o nosso objetivo mais amplo, mais geral, dentro do qual o Hobbes se insere, são as teorias contratualistas, eu acho que é conveniente a gente falar muito brevemente o que são essas teorias contratualistas, que são inauguradas nessa filosofia política moderna. O que são as teorias contratualistas? Elas negam a ideia vigente até então de que o ser humano é um animal naturalmente sociável. Para esses teóricos contratualistas, não, isso é uma grande besteira. O ser humano não é naturalmente sociável, inclusive ele é naturalmente insociável, ele é naturalmente antissocial. O ser humano no estado de natureza, ele prescinde da política como ferramenta de convivência. Então, para os contratualistas, a política ela não existe naturalmente, não é um dado pela natureza, não é algo dado pela natureza. E, pelo contrário, é uma realidade artificial, criada pelos seres humanos, através de um acordo, de um contrato, de um pacto. A gente vai ver isso com maior profundidade mais para frente. Isso é frontalmente oposto às ideias do Aristóteles. A concepção política do Aristóteles, e o Aristóteles não é pouca porcaria, né? Aliás, até por isso que é tão importante a gente estudar esses caras, porque eles desbancam os grandes nomes da antiguidade, o que também é tarefa do Francis Bacon no campo da metodologia científica. Mas, enfim, o Aristóteles ele concebia a política como uma instituição natural, como algo dado pela natureza. Ele dizia que o ser humano é destinado, inclusive ele define a felicidade como a vida racional e virtuosa na polis, ou seja, na sociedade política. Então, ele dizia, né, fora da sociedade política, o homem seria um deus ou um bruto, mas jamais um ser humano propriamente. Quer dizer, a natureza humana só se realiza plenamente na sociedade política e fora dela não. Então, para Aristóteles, não existe separação entre a natureza humana e sociedade política. As duas se coadunam, as duas são a mesma coisa, e uma só se realiza dentro da outra. Os contratualistas eles vão exatamente contra essa concepção. Eles vão dizer que não tem nada a ver, gente. Natureza humana é uma coisa e sociedade política é outra coisa. Muito embora a natureza humana lance mão da sociedade política para poder ter uma existência melhor, uma existência mais confortável, uma existência mais digna. E aí cada um desses teóricos vai por um caminho diferente, mas eles partem desse pressuposto de que a comunidade política, a sociedade política, ela não é inerente à natureza humana. Ela é algo construído, é algo fabricado, é uma coisa artificial, não é natural. Esses contratualistas vão dizer, então, que a natureza humana ela é anterior e exterior à política. A política surgiu depois do ser humano como animal natural. E que o ser humano não é naturalmente um ser essencialmente político, mas pelo contrário, ele é naturalmente um ser apolítico. Isso são pressupostos gerais de todas as teorias contratualistas. Agora, para o Hobbes especificamente, a sociedade política ela foi estabelecida pelo contrato social para tornar a existência em sociedade suportável, porque o ser humano em estado de natureza ele é incapaz de viver em sociedade de maneira colaborativa e minimamente pacífica. Para o Hobbes, então, só o poder absoluto do Estado pode apaziguar os seres humanos e possibilitar a convivência em sociedade. Aí a gente vai dizer o que é esse Estado.
Surge uma questão, então, se é necessário um Estado, uma força externa, uma força fabricada, uma força inventada, que não é natural, para apaziguar os ânimos dos seres humanos. Qual que é a razão dessa necessidade? Por que é necessário que uma força externa deva exercer o poder para apaziguar os ânimos e ordenar uma determinada sociedade e impor uma ordem que não é natural? Por que isso? Por que o ser humano é naturalmente indisposto à convivência pacífica em sociedade? Por que a natureza humana é da maneira como é? O Hobbes, então, ele concorda com o Maquiavel de que o ser humano ele é naturalmente mentiroso, mesquinho, interesseiro, volúvel, Só que o Hobbes vai além do Maquiavel e ele tenta explicar a razão de ser dessa natureza humana. Que o Maquiavel, ele nem se dá ao trabalho, ele fala, galera, é isso aí, é isso aí. E ele parte desse pressuposto para explicar ou para formular a teoria política dele. O Hobbes até concorda com ele, só que ele tenta explicar a razão dos seres humanos serem dessa maneira e agirem dessa maneira. E essa explicação, ela encontra uma formulação na ideia da guerra de todos contra todos, que exemplifica, na verdade, o estado de natureza do ser humano. Para o Hobbes, existir é ser um corpo em movimento. Inclusive, é a partir dessa explicação que ele justifica por que o empirismo é a base de todo conhecimento e por que todo conhecimento deriva do empirismo e a gente recorre a ele para tudo que a gente precisa eventualmente. Então, para o Hobbes, existir é ser um corpo em movimento. E as razões dos movimentos são sempre exteriores, são coisas de fora que nos levam ao movimento. E, na falta de estímulos externos, haveria uma imobilidade perpétua. Esses estímulos externos, eles são sempre percebidos pelos sentidos. E tá aí a explicação da base empirista dele. Porque a gente sempre percebe as influências externas, os estímulos externos através dos sentidos. Do tato, da audição, do olfato, do paladar, não é? Da visão. Os estímulos externos que nos colocam em movimento, eles são percebidos pelos sentidos. E o movimento é a razão de toda a existência. A existência ela se justifica no movimento. De novo, para o Hobbes, existir é ser um corpo em movimento. E esse movimento é sempre provocado por um estímulo externo que é percebido pelos sentidos. Está clara a importância do empirismo aí. E a imaginação e o pensamento sempre derivam dos sentidos também. Eu acho interessante a maneira como ele explica isso aí. Ele fala que a imaginação e o pensamento não possuem outra fonte exceto as sensações, exceto os sentidos. A imaginação é, portanto, a sensação que permanece depois da retirada do objeto que provocou essa mesma... Nossa, gente, não. Eu vou até ler para vocês o trechinho da apostila que ele fala isso aqui, porque eu acho que é muito bem explicadinho. A imaginação e o pensamento, de acordo com Hobbes, não possuem outra fonte exceto as sensações. A imaginação é a sensação que permanece após a retirada do objeto que a provocou, diminuindo em intensidade à medida que se amplia o tempo de ausência do objeto. No final, a imaginação é transformada em memória. O pensamento, por sua vez, concebido como discurso mental que opera por associações e hipóteses, somente pode representar o que está sujeito à sensação. Então, de qualquer maneira, todas as coisas que permeiam a nossa existência, elas derivam das sensações, do empirismo. As sensações promovem movimentos nos corpos humanos, os movimentos que são a existência em última instância. E o Hobbes diferencia os movimentos em vitais e voluntários. E é importante a gente fazer essa... Caramba, eu tô me esquecendo das palavras. É importante a gente fazer essa distinção aqui, porque não deixa de ser verdade para ele que a existência ela é um corpo em movimento. Só que tem dois tipos de movimentos, os movimentos vitais e os movimentos voluntários. Os movimentos vitais são aqueles que surgem com o nascimento, com a concepção de uma pessoa e cessam com o fim da existência dela. São os movimentos involuntários, são os movimentos automáticos, como por exemplo, piscar, respirar, bombear o sangue, esse tipo de coisa. E os movimentos voluntários, e esses serão objeto da nossa maior atenção para a explicação da teoria política do Hobbes, esses movimentos voluntários eles são determinados pelo desejo e pela aversão, pelo apetite de alguma coisa ou pela aversão a um determinado objeto.
E o ser humano, então, ele é movido exclusivamente pela busca do prazer e pelo afastamento da dor. Esses estímulos externos, que são sempre percebidos pelas sensações, eles podem ser bons ou maus, né? Eu posso ser movido por um estímulo externo porque eu quero me aproximar de uma determinada coisa ou porque eu quero me afastar dela. Essas são as únicas leis no estado de natureza para o Hobbes. A existência é um corpo em movimento, esse corpo se movimenta de maneira involuntária pelos movimentos vitais ou voluntária, levado pelo desejo, pelo apetite de obter alguma coisa ou pela aversão a uma determinada coisa. Então, as únicas razões pelas quais esse ser humano se movimenta é a busca do prazer ou o afastamento da dor. No estado de natureza, portanto, não existem valores morais, não existe certo ou errado, não existe bom ou mal, não existe o justo e injusto. A única lei possível é a busca pelo prazer e o afastamento da dor. Ou seja, o bem ele é identificado como prazer e o mal é identificado como a repulsa. E o movimento humano ele é permanente. Uma vez que eu adquiro uma coisa que eu quero, eu já passo a querer outra. E o mal, esses sentimentos repugnantes, eles estão sempre ao meu redor. Eu estou sempre tentando me afastar deles. Um exemplo muito claro, muito ilustrativo, é a fome. Se eu sinto fome, eu tenho desejo, eu tenho apetite de uma comida, pelo prazer de consumi-la e para obter energia para continuar existindo. E, por outro lado, eu tento me afastar da fome. Eu tenho aversão ao sentimento que a fome produz em mim. Então, uma vez saciada a minha fome, muito bem. Só que dali a pouco eu vou ficar com fome de novo. E essa busca continua incessantemente para todas as coisas, tá? Não só para as necessidades básicas e elementares, como a alimentação. Essa necessidade constante de alguma coisa gera um desejo perpétuo de poder. Uma constante possibilidade, que é igual, portanto, a uma constante possibilidade de confrontos. Quer dizer, não é que o confronto é constante. A possibilidade de que haja um confronto, ela é constante. Porque tem certa igualdade nas capacidades corporais das pessoas. Uma certa igualdade nas capacidades corporais das pessoas. Quer dizer, tem um que é mais forte do que o outro, tem um que é mais alto do que o outro e tal. Mas, na média, ele considera que todo mundo é mais ou menos igual. Todo mundo tem mais ou menos as mesmas capacidades, as mesmas ferramentas para obter o objeto de seu desejo e para se afastar do seu objeto de repulsa. Então, e se a existência é um corpo em movimento, que está sempre em movimento por causa de estímulos externos, que são sempre percebidos pelos sentidos, que vão sempre na intenção de satisfazer os seus desejos, os seus apetites, as suas vontades e se afastar do que nos desagrada, e essa é a única lei da natureza para eles, ou para ele, para o Hobbes, que o bem é identificado com o prazer e o mal é identificado com a repulsa. Nesse movimento constante, na busca pela satisfação dos desejos, os obstáculos eles devem ser removidos, eliminados. E muitas vezes, os obstáculos que se interpõem entre o indivíduo e o seu objeto de desejo é um outro indivíduo. E não tem nenhuma lei moral, como nós já comentamos, que impeça esse indivíduo de passar por cima do outro, que se interpõe no seu caminho entre o próprio e o seu objeto de desejo. Então, essa é a explicação da constante possibilidade de guerra, de conflito. Não é que o conflito é constante. A possibilidade de que haja um conflito, ela é constante. O Hobbes, então, vai conceituar a liberdade como a ausência de impedimentos à movimentação humana. Quer dizer, eu sou livre na medida em que não há nenhum impedimento à minha movimentação em busca dos meus desejos ou me afastando do que me desagrada. Como consequência disso, a liberdade ela é impraticável para todas as pessoas. Ela pode até ser efetiva para um ou outro, mas ela também não é constante. Ela está sempre ameaçada pelas vontades das outras pessoas, que estão sempre tentando satisfazer suas próprias vontades, as quais são obstaculizadas por outras pessoas. Então, dá para entender, existe essa tensão premente, permanente, de que um tem que subjugar o outro, tem que subtrair o outro para poder atingir as suas vontades, para poder sanar os seus desejos e assim continuar nesse movimento perpétuo em busca do seu próprio prazer. Isso portanto, esse estado de natureza leva à inclinação à guerra de todos contra todos,
para fazer valer o direito de natureza de cada um. O direito de natureza é esse direito de cada um possuir tudo o que ele tem desejo. Então, a guerra generalizada ela é consequência direta do direito natural de todos a todas as coisas. Em consequência disso, o Hobbes vai dizer que a vida em estado de natureza ela é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e bruta. Tem uma colocação, tem um excerto dele que ilustra muito bem essa questão aí. Ele diz o seguinte: numa tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar. Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade, e o que é pior que tudo, um constante temor e perigo da morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e bruta. Por causa dessa lei natural da guerra de todos contra todos, explicada pelos termos acima expostos ou anteriormente expostos. Postos esses conceitos, fica claro que a vida em estado de natureza ela é inviável, impossível e insuportável. Não dá para aceitar viver nessas condições de guerra ou conflito e tensão constante. Então, qual que é a saída para isso? O Hobbes, ou os contratualistas de maneira geral, vão identificar na concessão da liberdade, desse direito natural de todos por todas as coisas, pela segurança. Então, eu abro mão desse meu direito natural por todas as coisas em troca de segurança. De um órgão, de uma entidade, de um Estado que garanta a minha vida segura. E é justamente essa função das leis de natureza que o Hobbes vai determinar como responsáveis pela possibilidade de surgimento de uma sociedade política organizada por um Estado que possa então suprimir a possibilidade constante de guerra das pessoas umas contra as outras. E aí ele faz essa distinção importante entre direito de natureza e leis de natureza. O direito de natureza é aquele suposto direito a todas as coisas por todas as pessoas. As leis de natureza, por outro lado, elas anulam, de certa maneira, esse direito de natureza. O que são as leis de natureza? A lei de natureza é uma regra racional que impede uma pessoa de atentar contra a própria vida e, por isso, ela busca a paz, para preservar a sua vida e a sua saúde. O medo da morte incita os seres humanos à paz. E quais são, então, as duas principais leis de natureza elaboradas pelo Hobbes? A procura pela paz e a renúncia ao direito sobre todas as coisas, que é o direito de natureza exposto por ele mesmo. Atendendo a essas leis de natureza, os seres humanos passam a participar de uma sociedade, de uma convivência social fundada em vínculos morais, que vão determinar agora o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que é proibido. E essas regras, elas vão evitar a guerra de todos contra todos. Percebem? É essa supressão do direito de todos a todas as coisas que vai permitir a vida em sociedade. Em uma só expressão, em uma frase, essa galera troca a sua liberdade pela segurança. Mas é claro que essa renúncia só é válida se for feita por todos e não só por uma parte da sociedade. Tem que ser um acordo mútuo e geral, senão não funciona. Mas o que garante o cumprimento do contrato social? Não dá para eu confiar nas pessoas se eu considerar que elas têm essa natureza humana mentirosa, egoísta, mesquinha. O que garante o cumprimento do contrato social? Só porque eles disseram que vão se comprometer com essas regras? Não, de maneira nenhuma. Eu preciso de uma lei, de uma força que garanta o cumprimento desses combinados. E essa força ela é composta pela abdicação geral de todas as pessoas em favor dessa força, que é o Estado. O Hobbes vai dar um nome, ele vai personificar o Estado, vai dar uma imagem para esse Estado na figura do Leviatã, que é um monstro marítimo poderosíssimo e não tem nada que possa derrotá-lo. E assim é o Estado, na visão dele.
Nada pode derrotar o Estado, nada pode ir contra o Estado, e o Estado subjuga todas as coisas. Quer dizer, o Estado ele tem poder ilimitado e infinito, ele pode fazer tudo para manter a ordem, menos atentar contra a vida dos próprios cidadãos que voluntariamente deram poder para esse Estado, porque o Estado ele é o combinado coletivo de todas as pessoas que deram poder a esse Estado para regular suas próprias vidas, entende? Então, as únicas ações desse Estado que não são legítimas são as ações que deliberadamente atentam contra a vida dos seus súditos. Dessa mesma maneira, se rebelar contra o Estado é se rebelar contra os seus próprios interesses, uma vez que a obrigação do Estado é garantir os interesses da população. Então, se uma pessoa se levanta contra o Estado, é como se ela estivesse levantando contra os seus próprios interesses, nessa formulação do Hobbes. E aí aqui entra uma outra distinção muito importante, duas coisas para se salientar, a diferença entre Estado absolutista e poder absoluto do Estado. Muito embora um Estado absolutista é uma coisa que contém o poder absoluto, que exerce o poder absoluto do Estado, ele é diferente do poder absoluto do Estado em si. E a gente vai ver, aqui entra a justificativa de por que o Hobbes ele elege a monarquia absolutista como o sistema ideal de governo. Então Hobbes marca a diferença entre monarquia absolutista e poder absoluto do Estado. Muito embora a monarquia absolutista ela seja um regime que exerce o poder absoluto na forma do Estado, ela é só uma forma. O poder absoluto do Estado não se resume à monarquia absolutista. Já explico melhor isso. Para o Hobbes, existem 3 tipos de governo. A monarquia, que é o governo de uma pessoa só, a aristocracia, que é o governo de uma minoria de pessoas, e a democracia, que é o governo de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Nesses 3 casos, muito embora essas 3 formas sejam muito diferentes uma da outra, as 3 consideram a existência e a ação de um Estado que seja soberano. Tanto na monarquia, quanto na aristocracia, quanto numa democracia, o Estado ele deve ser soberano e indivisível. Não pode haver nenhum poder fora do Estado e superior a ele. Não deve haver nenhuma força que subjugue o Estado, que contenha o Estado. E o Hobbes, ele vai estudar justamente, ele vai escrever, ele vai teorizar sobre o poder absoluto do Estado, que transcende a monarquia absolutista. Muito embora ele mesmo, já falei algumas vezes isso, o próprio Hobbes, ele era um adepto fiel da monarquia absolutista. Essa inclinação pessoal, muitas vezes, nos leva a ler a obra dele como se ele estivesse tentando justificar a monarquia absolutista através das teorias dele de poder absoluto do Estado. Então, a gente não pode ser ingênuo para ler a obra dele, mas também não pode identificar como se fosse tudo a mesma coisa, porque não é. Por que o Hobbes prefere o formato da monarquia? Porque ou ele identifica elas como sendo a forma mais segura de exercício do poder absoluto do Estado, porque é exercido por uma pessoa só, o que a torna menos propensa a divisões e a conspirações. E para ele, o representante do Estado, o rei, o monarca, ele tem ambições inerentes à natureza humana. Dessa maneira, as expectativas particulares da família real, do próprio rei, elas vão concorrer necessariamente em benefício público, porque ele considera que a prosperidade dos súditos é condição obrigatória para a prosperidade do rei. A riqueza do monarca depende da riqueza dos seus súditos. O que isso quer dizer? Que a riqueza do monarca ela é diretamente proporcional à riqueza dos seus súditos. É claro que há inúmeras controvérsias sobre essa colocação dele, mas é isso que ele considera. E aí, por fim, nos resta esclarecer por que a gente está falando desse cara hoje. Por que a gente ainda trata de um teórico, de um filósofo político, se ele defende
o regime de monarquia absolutista que já caiu em desuso e em descrédito na nossa sociedade ocidental e foi banido do mundo ocidental, pelo menos. Por que a gente ainda fala desse cara, então, se as teorias políticas dele defendem esse tipo de regime? Pelo que eu alertei vocês antes, a gente não pode ser simplista a ponto de identificá-lo única e exclusivamente com isso, um defensor da monarquia absolutista. Muito embora ele fosse, de fato, um defensor da monarquia absolutista, ele não era só isso. Pelo que eu acabei de falar, ele estuda o poder absoluto do Estado, não necessariamente a monarquia absolutista. Esse poder absoluto do Estado se encaixa em todas as formas de governo que considerem uma estrutura estatal, que deve ser, portanto, soberana e incontestável. E aí vai ter uma série de outras teorias políticas para dizer como esse Estado deve ser. Para além disso, muito embora ele concorda com alguns pressupostos do Maquiavel, ele vai no sentido contrário do Maquiavel, ao passo que ele considera de novo, ele reúne a ética com a política, ele de novo coloca o bem comum como objetivo último da política, que o Maquiavel tinha dissociado completamente, lembra? O Maquiavel fala que o objetivo da política, o fim último da política é o exercício do próprio poder, né? O Hobbes já vai falar que não, que o Estado só existe porque os súditos, de comum acordo, concederam o poder a essa instância superior, poderosa e absoluta, para que ela garanta o bem comum da população. E essa sociedade política, ela se ordena baseada em leis morais, em definições do que é justo, do que é injusto, do que é certo, do que é errado, o que é bom, o que é mal. E prescreve os crimes e as punições, enfim. Mas o objetivo último, então, do exercício do poder do Leviatã e desse Estado é a garantia da segurança, da vida e do bem comum dos seus súditos, que aceitaram essas condições em comum acordo. Por isso, a soberania do Estado emana diretamente do povo que elegeu, na realidade, que concedeu o seu poder, que abriu mão do seu direito de natureza em decorrência das leis naturais que concorrem para a manutenção da sua vida e da sua saúde. É importante considerar que ele reata a ética com a política e põe de novo o bem comum como objetivo da política. Os pressupostos levantados pelo Hobbes, toda essa teoria política do Hobbes, ela é sujeita a muitos ataques, muitas controvérsias. Tem muita gente que discorda completamente dela, tem gente que concorda com partes e reformula outras. Inclusive, o próprio John Locke e o Rousseau, que a gente vai ver em seguida, eles têm teorias muito diferentes do Hobbes, algumas diametralmente opostas às dele. E são elas que a gente vai ver com maior profundidade no segundo bimestre, que já está às nossas portas. E eu já nem me recordo se eu falei no começo do vídeo, mas pelo menos a princípio as nossas aulas continuarão sendo por vídeo, mas tentem participar ativamente disso, tá? Se tiverem dúvidas, escrevam, perguntem, mandem para mim ou pesquisem, mas deixem eu saber o que está acontecendo com vocês em filosofia, tá? É importante, primeiro porque eu quero poder ajudá-los da maneira como eu puder e eu ainda preciso dar nota para vocês, né? De alguma maneira, em algum momento. Então, é importante que vocês me participem desse processo, tá? E por hora é isso. A gente vai se falando.